Olá, esse é o podcast Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje eu estou aqui com a Juliana e o Cláudio da Evolução Inconsciente. Isso aí. Hoje eu estou um pouco inconsciente, né? Não estou conseguindo guardar os nomes. Beleza, daqui a pouco nós vamos falar então sobre inteligência emocional, PNL, né? Isso. Programação Neurolinguística e outros assuntos, inclusive sobre pets. Exatamente. Exóticos, né? Pets exóticos. Pets exóticos. Tá bom. Bom, o podcast Voz do Saber, ele é oferecido pela TBA, que é uma escola de dança aqui de Vargem Grande. Excelente essa escola, inclusive. Tem certificações internacionais. É aqui perto do colégio. E lá eles têm dança, balé e uma série de outras atividades artísticas lá bem interessantes. A Zione, que cuida aqui de toda essa parte do nosso audiovisual, faz a parte de marketing nosso. E o Colégio Cognos, né? Que o Colégio Cognos, ele é um colégio com princípios e valores cristãos. O que significa isso? Significa que nós trabalhamos com os princípios do cristianismo, ou seja, amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo, ou seja, a gente não tem culto religioso ou um serviço religioso como uma missa, um culto, coisa do tipo. O que a gente tem aqui são a valorização do respeito ao próximo. Então, cada um tem seu espaço, então com isso a gente não tem briga, assédio, palavrão, empurra, esse tipo de coisa. Se você é uma pessoa que é cristã de fato, aqui é o melhor lugar para você trazer seu filho. Se você também, né, é estudante cristão, é aqui que você deveria estar, né? Nós valorizamos os princípios bíblicos, né? Utilizamos o sistema Mackenzie de ensino, que foi desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano de Ensino, que tem essa base cristã. Então, se você não quer ficar tudo que é ensinado em casa, você tem que depois corrigir o que ensina na escola, é aqui, se você é cristão. E se você não é cristão, também é o melhor ambiente para você estar. Tá? Então a gente convida para você vir conhecer o colégio. Beleza? Então tá bom. Antes da gente começar, vamos só entregar aqui para vocês uma lembrança do programa. Olha! Né? Depois, Obrigada. se vocês quiserem usar, hoje está bem quente. Hoje está né? calor, verdade. Já pode usar essa lembrancinha. Nossa, que bonita, hein? Muito obrigado, João. Então, enquanto... Olha que lindo. Vou pedir para a produção Adorei. aqui colocar uma aguinha para vocês Eu aqui. já quero. É isso aí. Obrigada. Bom, então vamos lá. Vocês então trabalham com educação... Inteligência emocional. né? Eu tô com essa palavra educação na cabeça. Mas tá tudo certo. Mas tá tudo ligado. Inteligência emocional e programação neurolinguística, né? Eu já ouvi falar de programação neurolinguística, PNL, né? Já há muito tempo que a gente ouve falar sobre isso daí, né? Mas na época era um negócio meio embrionário, é uma coisa que veio nos livros de autoajuda, né? Eu gostava de ler muito Lair Ribeiro, não sei se tem a ver com isso aí, assim, de fato, mas a gente achava que era realmente uma reprogramação, né, do cérebro, do seu comportamento, sei lá, com repetições, com frases positivas e tal. Como é que é esse negócio de PNL? O que é isso aí de fato? Bom, primeiro, João, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. A PNL, ela surgiu como uma forma de analisar comportamento, né? Então, tipo, pessoas que fazem as mesmas coisas tendem a atingir os mesmos resultados. Inclusive, foi o primeiro experimento, né? De se viajar pelo mundo atrás de pessoas de sucesso para saber o que essas pessoas faziam de hábito, né? O que elas tinham de hábito, de comportamento. E reparou-se que existe um certo padrão de praticamente tudo que eu faço, os resultados tendem a ser aqueles. Inclusive, a gente sempre fala, né? Se você quer mudar os seus resultados, você tem que mudar o que você está fazendo. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai tende a chegar nos mesmos resultados. Exatamente. Né? E aí não adianta. Então, ela nasceu um pouco disso. E depois começou a se entender melhor, né? Como é que é o funcionamento do cérebro, né? O cérebro nosso funciona, basicamente ele tem duas faixas, né? O consciente, que é aquilo que a gente faz de forma bem consciente, né? Que eu sei o que está acontecendo, que eu consigo controlar. E o inconsciente, que vem daquilo que foram vivências registradas durante a vida toda, que norteiam o nosso comportamento de uma forma geral. E aí a palavra, né, programação neurolinguística, né, basicamente é neurolinguística, né? Então é a forma com que a gente se comunica com o cérebro para ele entender aquilo que você quer. Né? Muitas vezes a gente fala, eu não sei de onde vem isso, eu tenho esse comportamento, mas não sei de onde veio. Veio de algum lugar. Lá atrás, no teu passado, alguma coisa, alguma situação fez com que aquele comportamento ficasse registrado. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Né? Então, a programação, ela vem de encontro a a palavra que você usou, né, de reprogramação. Para tanto melhorar, potencializar coisas positivas que você tem, quanto corrigir
comportamentos que você, eventualmente, não são muito adequados. Todo mundo tem comportamentos não adequados ou tem gente que de repente nasce, segue a vida assim, numa boa, sempre acertando tudo, tal? Sempre tem algumas. Sempre tem, né? Sempre tem, não tem como Não tem não como. ter, né? A gente fala muito, quando a gente estava falando da parte acadêmica, né? Na fase principalmente da primeira infância, etc., é lá que acontecem esses comportamentos que ou te travam ou te dão segurança. Você pega um adulto que tem uma facilidade enorme em oratória, em apresentação, isso não veio do nada. Não é um dom que teve. Não, provavelmente lá na infância aconteceu algum fato que ele interpretou como um fato positivo, né? Porque tem o fato e a interpretação do fato, né? Que é o que a gente interpreta. Que ele interpretou como um fato positivo e aquilo trouxe uma segurança, uma alegria, uma felicidade. A partir dali ele começa a reproduzir aquele comportamento várias vezes, aí até chegar na presença de um palco com, sei lá, 200 mil pessoas, ele não tem problema nenhum em se manifestar. Mas você acha que oratório eu acho um negócio legal, né? Porque eu sempre fui um cara muito tímido, né? Eu não falo bem em público, né? Tô falando aqui porque tá tranquilo. Tá falando super bem. Controvérsias. Não sei, hein? Não, mas aqui não estamos em público, né? Então, o negócio Tem um monte de gente vendo a gente. depois nós vamos editar. Então, então, eu sempre tive esse problema, porque eu via pessoas falando e eu falava, como é que esse cara fala tão bem assim? Por que ele sabe as palavras e encaixa tudo direitinho, termina a palestra, ele sabe falar direitinho. Isso é treinável, né? Você consegue treinar. Mas tem gente que nasce com isso ou não? Essa história aí... Segundo a neurociência, né, que é um estudo... Não diria que ninguém nasce com um dom. Uma coisa é você ter a questão fisiológica, né? Pensar num cantor. Uhum. Ele tem uma fisiologia adequada para o aparelho fonador conseguir emitir os tons, conseguir alcançar timbres altos e assim por diante. Então, isso ele nasce fisiologicamente capaz. Agora, a questão dele virar um ótimo cantor tem muito mais a ver com o que aconteceu na infância, na programação cerebral mesmo dele. O fato, né, que deu, por exemplo, se ele está em casa, aí ele está cantando. Então, muito das nossas memórias, né, elas vêm desde até a época que a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Alguns comportamentos no nosso cérebro registra desde a época intrauterina, né? Então você, quando nasce e vai mantendo o comportamento que o seu cérebro registrou como aquele sendo o adequado, ao longo da vida você carrega aquele comportamento. E aí o que acontece? É o fato, né? Como ele estava dizendo, às vezes, uma criança, por exemplo, está na sala de casa e está fazendo uma apresentação ali para a família. Dependendo um teatrinho né? Para a família. Dependendo da reação ali, vamos falar da suposta plateia ali, né, dos pais, enfim, das pessoas que estão ali, é a interpretação que ela vai dar. Então, uma palma, muito bem, pode ser um incentivo. Como ela pode se sentir envergonhada e falar, ai, não quero mais que batam palma para mim. Então, cada pessoa é diferente. Eu nunca vou dar a mesma interpretação para o mesmo fato, né? Então, eu percebo a vida de uma forma, ele percebe a vida de outra forma. Para ele subir no palco, ele sobe e fala. Para mim, não. Para eu conseguir subir no palco hoje, eu tive que reprogramar a minha mente, porque lá atrás aconteceu um fato que eu dei um significado que me travava de subir no palco. Hoje não, hoje eu subo, hoje eu falo, e hoje eu falo para milhares de pessoas também no palco ali, e não tenho problema algum, mas eu tive que me entender aonde da minha vida aconteceu o fato que eu dei esse significado para me bloquear de subir no palco, né? Então, as memórias, elas existem desde a época intrauterina, e o teu comportamento, ele vem de encontro ao que você vai vivendo ao longo da sua vida. E muito é a fase infantil, como ele estava dizendo. Exatamente, isso a gente estabelece o que a gente chama de crença, né? Crença é uma verdade absoluta para você. Não tem a ver com algo lógico, etc. Não é uma verdade absoluta para você. Então, imagine se a primeira bola que o Pelé pegasse, né? Quando criança, alguém gritasse lá de trás, ô, seu perna de pau, larga essa bola, isso aí não é para você. Sim. Pronto. Esquece. O Pelé talvez nunca fosse jogador de futebol por causa dessa crença que ele pode ter implantado. Mas isso se ele tivesse deixado levar por isso, certo?
Simplesmente A podia interpretação tocar do na fato palavra. pra Exatamente, ele. exatamente. Se ele interpretasse como uma verdade Ah. absoluta, criasse uma crença, isso ia alterar o comportamento dele, ele jamais viraria jogador de Aí ele futebol. poderia ter pensado, perna de pau nada, eu vou mostrar pra você Pode como a virar minha incentivo perna. também. É a interpretação. Muitas pessoas pegam essa situação, por exemplo, e levam para o negativo e não para o impulsionamento, para o positivo, e aí trava o adulto. O fato é o fato, aconteceu. Uhum. A interpretação que você dá para o fato é que vira uma crença para você. Então, o que vocês fazem no treinamento de vocês, ou na metodologia de vocês, é identificar esses desvios. Ajudar. Isso. E tentar mostrar para a pessoa que isso está travando ela e que não tem sentido. Sim. O fato de, por exemplo, no caso do Pelé, alguém ter chamado ele de perna de pau, não quer dizer que ele perdeu as habilidades. Não é uma palavra mágica. Ser perna de pau, Exatamente. é o fato dele acreditar. Claro, se ele tivesse acreditado. Talvez ele não tivesse chegado onde ele chegou. Então você tem que tirar isso, identificar isso. Identificar o momento em que isso aconteceu, eventualmente, né? Porque é uma lembrança de fato, né? Que gerou aquela crença, para dar um novo significado. Então, no caso, vamos supor, no Pelé, 30 anos depois, não ia adiantar, ele não ia conseguir mais ser um jogador de futebol, né? Sim, mas quantas coisas só, coisas não acontecem com a gente, por exemplo, passei vergonha numa certa situação de palco, nunca mais quis subir num palco na vida. Sim. Criei uma crença que eu não sirvo para aquilo. Então você chega naquele ponto, consegue detectar e dar um novo significado àquele fato que aconteceu, isso vai te destravar para conseguir fazer aquilo que eventualmente você não fazia. Isso é um dos pilares ainda, né? Porque a gente está falando só do sistema de crenças por enquanto. O meu caso no palco, eu exponho, não tenho problema com isso, até ajuda outras pessoas. Foi um momento da minha infância que eu tinha que apresentar um trabalho, eu me lembrei da cena, por conta das técnicas que a gente usa na programação, a gente consegue voltar na nossa linha do tempo, né? Eu identifiquei que foi uma apresentação que eu tinha que fazer de um trabalho na escola que eu estudava, e as crianças, eu gaguejei, e aí riram. E aí eu falei, isso não é pra mim. A interpretação ao fato da risada. Entendeu? Ao invés de eu falar, peraí, gente, eu vou conseguir, peraí. Eu ri também, que foi uma coisa boba ali, eu errei a palavra, tava nervosa, tinha o quê? 11 anos, 12 anos. Não, me travou, para que eu não conseguisse mais apresentar um projeto numa empresa. Eu já atendi empresas enormes ao longo da minha carreira e chegava numa reunião com o CEO, com o diretor ali, e eu não conseguia apertar o Enter no PowerPoint. E os meus diretores falavam para mim, Juliana, mas o próximo slide, você ensaiou com a gente, como é que você esqueceu? E não era que eu tinha esquecido. Eu sabia o que vinha no próximo slide, mas eu não conseguia dar o próximo passo. Porque eu achava que na minha cabeça, na minha mente, no meu inconsciente, vinha aquele comando. Vão rir de você, vão rir de você, vão rir de você. A crença criada. A crença criada. Então eu tive que quebrar essa crença. Agora, por exemplo, às vezes você não tem nenhum problema com crença, com nada, tá de boa e tal. Só que, por exemplo, eu não consigo subir num palco aleatoriamente e espontaneamente fazer alguma coisa lá. Tipo um talk show, por exemplo, entendeu? Se eu preparar direitinho, ver tudo certinho, eu até subo e faço lá. Mas assim, do nada eu não consigo, né? Não porque eu acho que eu tenho algum problema, mas é porque eu não sei se eu dou para isso aí. Mas eu gostaria de fazer. Vocês trabalham com isso também, de repente, de capacitar? Sim, o treinamento que a gente propõe é sempre com alguns pilares, né? Autoconhecimento, trabalho em equipe, enfim, adição de recurso. E nesse caso, o que a gente chamaria uma adição de recurso, que é você vencer a zona de conforto, né? A zona de conforto está lá, tem uma zona de medo que você precisa ultrapassar para chegar numa zona de conhecimento, e aí tua zona de conforto aumenta, né? Só que ela continua diminuindo, né? Então, eu nunca fiz isso, eu preciso fazer um dia. Então, o primeiro passo é levanta para fazer, né? Que é um negócio que a gente sempre fala nos treinamentos, né? O passo mais difícil é levantar a mão para falar, é levantar da cadeira para falar. Porque depois é fácil. É muito fácil. Porque nada é tão difícil como a gente imagina, né? A gente cria um mistério. Exatamente. E o medo de passar da zona de conforto, a zona de conforto está muito atrelado à preparação. Quanto mais preparado eu estou, menos medo eu tenho de enfrentar. Então, se eu tiver hoje que subir num palco e falar de um assunto que eu desconheço, eu vou me tremer de cima a baixo, porque aquilo não está na minha zona de conforto. Agora, se eu me preparar, mesmo eu tendo que vencer uma barreira, que é falar em público, que é, de repente, frequentar uma plateia, enfrentar uma plateia, né?
faz parte desse processo que a gente vai criar incentivos para você fazer isso com mais naturalidade. Mas também... Desculpa, pode falar. E quando a gente fala palco, dá pra a gente... São exemplos, É só um né? exemplo. Então, por exemplo, aqui na escola, você junta os pais, junta numa formatura, por exemplo, fazendo a oratória da turma, fazendo a introdução da formatura. Então, não deixa de ser um palco. Quando eu estou numa reunião com clientes, ou quando eu estou num treinamento, ou enfim, até mesmo, às vezes, com a nossa própria família. Eu tenho que liderar uma situação. Sim. Então, é o domínio do seu autoconhecimento. Tem muitas vezes que, quando a gente está em almoços, em família, por exemplo, eu tenho que puxar um assunto, que esse assunto é um assunto um pouco mais sério, e eu tenho que dar algum comunicado. Então, se eu não tiver me preparado, eu também vou tremer. Então, quando a gente fala palco, é uma situação de exposição, não apenas ali no hipotética teatro. qualquer, né? Então, lá, como nós somos uma família cristã, né? Então, toda vez que tem aniversário, sempre tem uma rápida meditação, né? Então, a gente abre um texto. Então, sempre espera antes de cantar o parabéns, alguém vai falar alguma coisa. Olha só. E ora, etc e tal. Então, às vezes é meu pai, né? Que é o mais velho da família, ou às vezes sou eu, né? Que tem que falar. Mas sabe qual que é o maior problema? Assim, eu até falo, mas você fica naquela expectativa que as pessoas estejam gostando daquilo que você está falando. Aí você pega um texto lá qualquer, né? Que tem relação com, por exemplo, o aniversário da avó, né? Você vai pegar um texto inspirativo sobre idade, essas coisas. E às vezes você fala e o pessoal não tem reação nenhuma. É isso que mata, entendeu? Exatamente. A gente também tem essa leitura. É uma certa insegurança que a gente tem. Isso é 100% normal. Todo mundo. A gente faz algumas dinâmicas que você espera uma reação. Sim. E são dinâmicas que são conduzidas, né? Então tem música, a gente ambienta o lugar com cores, luz, com luz, com cheiro. Né? Então você ambienta tudo para que aquela condução a pessoa consiga acessar as memórias que ela precisa acessar. E no final termina com todo mundo sentado. Nossa, tem hora que a gente olha e fala, mano, o que aconteceu hoje? Onde eu errei, né? Não meu Deus, ninguém percebeu nada. Eu acho que ninguém acessou nada, ninguém foi onde precisava ir. Acho que 2 devem ter dormido, a gente fica desesperado. Aí a gente abre para compartilhamento. Aí as pessoas começam a compartilhar. Aí até a gente chora, porque a gente fala... Não, porque aí eu vou lá, faço o texto de vocês, né? Falo, beleza, agora eu vou chegar na escola, na reunião dos pais, vou arrasar, né? Aí chega, fala e... Mas é muito da gente não esperar a expectativa do outro. Eu acho que tem muito também do nosso lado, da nossa entrega, né? A gente fala no treinamento, eu vou te dar 100%. Vou dar 100% de mim para entregar o melhor que eu posso dos meus 50%. Porque os outros 50% é a sua parte. É a parte de quem está lá, dos alunos que estão lá. Os alunos que estão ali treinando conosco. Então, dê 100% dos seus 50%, que a gente sai daqui nivelado. Então, a gente já abre o treinamento falando isso e, assim, cada um sente de uma forma, vê de uma forma, ouve de uma forma e vai reagir de uma forma, porque é sempre de acordo com o mapa mental da pessoa. 2 pessoas moram juntos, ele pensa de um jeito, eu penso do outro, né? Então, o respeito, o sem julgamento é muito importante nessa parte de evolução pessoal e de autoconhecimento, né, Cláudio? E entender que, como as pessoas são diferentes, as reações também serão, né? A gente fala que na PNL a gente trabalha sempre 3 sentidos, né? A visão, a audição e o sinestésico, que é o sentir, né? Sentir cheiro, sentir paladar, etc. São sempre esses 3 que são os mais latentes, né? E a gente fala, tem gente que é muito mais visual. Sim. Ou seja, que a gente fala na escola demais, né? Tem gente que só aprende se desenhar, se escrever. É pessoa visual, sinestésica, porque tem que escrever. Tem gente que senta na cadeira e ouve e tá tudo bem. E já aprendeu, né? São características de cada pessoa. Isso é desenvolvido, não é um negócio que a gente... tanto que você pega quem tem alguma deficiência, vai pegar o outro sentido e vai jogar lá em cima, né? Então, alguém que tem a deficiência visual, por exemplo, a audição vai lá em cima, o cara ouve uma agulha caindo, né? Eu até uso um exemplo, eu falo, vocês já tentaram andar no metrô só tateando aquelas bolinhas azuis que ficam lá, que é o caminho deles, né? É impossível. E eles desenvolvem uma sensibilidade absurda para conseguir compensar a falta da visão. Então, essas respostas elas são muito diferentes. Então, às vezes a pessoa está lá quietinha, ela sentiu tudo que você falou, tá tudo dentro dela, já captou toda a mensagem. Só que a maneira dela representar é ficar
introspectiva, trabalhar o que ela acabou de ouvir, né? Então, na hora que a gente fala, tem uma forma de trazer segurança para isso, não, vai fazendo, e aí você vai perceber que uma hora que o teu resultado está vindo porque as pessoas estão te ouvindo. E a gente teve 2 adolescentes, né? Na vida. Tá. Mas nossos filhos já têm 23 e 24 anos, já estão formados, encaminhados. Lá pelos 13, 14 anos, a gente falava as coisas, parecia que entrava por um ouvido e saía pelos 2 ao mesmo tempo. Ou nem entrava, às vezes. Nem entrava. Mas não estão ouvindo nada. E a reação meu Deus, padrão. onde eu errei? O que a gente está fazendo? Como é que a gente vai educar essas crianças? E aí, do nada, assim, 16, 17, 18 anos, eles começaram a dar respostas pra gente de tudo que a gente falava. Então, tipo, tava entrando, né? A gente é que achava que eles não estavam ouvindo, mas eles estavam ouvindo. Só que a gente insistiu, né? Sim. A gente não parou, a gente insistiu. A persistência. E aí só veio o resultado aí. Então, imagina quantas vezes a gente se frustrou em falar e não vinha resposta nenhuma. E 5, 6 anos depois, a gente começou a ter resposta. A gente falava, caraca, eles não só estavam ouvindo, como eles estavam ouvindo exatamente o que estávamos falando, né? Legal, né? E em paralelo, porque a gente, de vez em quando, fala coisas diferentes, né? Não é sempre que a gente consegue ir na mesma direção. Então, tipo, é uma coisa que insista, porque a tua preparação vai levar a mensagem vai chegar para quem tem que chegar. O nosso sistema neurológico, quando a gente entende como que a gente funciona e consegue perceber como o outro que está perto da gente funciona também, o processo ele acaba sendo um pouco mais fácil. A gente trabalha com programação neurolinguística há 13 anos já, e foi algo que a gente começou por nós mesmos. A gente queria se conhecer melhor, né? Então fizemos vários cursos, mergulhamos nesse assunto, fomos estudando, até um dia que a gente resolveu colocar em prática na nossa própria casa técnicas de neurolinguística com nossos filhos. Esse exemplo que ele está dando, né? O ambiente, na programação neurolinguística, a gente fala que o ambiente é o primeiro nível neurológico. Então, quando está nivelado, né? Ali, equilibrado ali, o ambiente... Quando todo mundo que está naquele ambiente está com os mesmos propósitos, as mesmas ideias, aí você está no lugar certo, né? Porque é onde todos conseguem evoluir. Mas na real não está certo. Normalmente. Você vai, por exemplo, num evento de PNL e tal, e aprende aquelas técnicas maravilhosas, né? Aí você chega e fala, vou aplicar isso lá na empresa ou em casa, né? Mas aí o pessoal não tá no mesmo nível, entendeu? Aí você aplica a técnica. Exatamente. Aí que a gente entra, porque a gente ensina as pessoas a se conectarem, para que todos tenham o mesmo momento ali, né? Por exemplo, quando a gente leva o nosso treinamento para uma empresa, as pessoas precisam ali se conectar e se entender. Então, vou dar um exemplo meu e dele. O Cláudio é 100% visual, 90%, né? Porque a gente tem dos 3 sentidos na PNL, 2 são os mais aguçados. Então, ele é auditivo e visual. Ele não é nada sinestésico. Sinestésico é de... Sinestésico é o toque, sabe a pessoa é o que fala cheiro. assim, e aí, como é que tá? A sinestésico sou eu. Precisa encostar. O tempo inteiro querendo abraçar, beijar, estar perto. Ele não gosta. E no início da nossa relação, eu ficava, ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim, isso daí não vai dar certo, a minha relação não vai dar certo. Eu entendi. Ele é auditivo, visual primeiro, auditivo, depois o sinestésico está em terceiro lugar. Então, quando eu quero me comunicar com ele, eu não vou no sinestésico. Se eu for no sinestésico, ele já repulsa. Então, eu vou no visual. Então, ele é o cara que eu tenho que desenhar, para ele entender o que eu quero falar para ele, né? Não que ele não entenda de outra forma, mas ele vai receber a informação com mais facilidade. Nosso treinamento, a gente mostra para as pessoas algumas dicas, né? Alguns caminhos. Porque essas diferenças vão acontecer, não tem jeito. Né? Vão acontecer de qualquer forma. Bom, isso é tudo técnica bem recente, né? Vamos dizer que é nova, Relativamente. Agora, antigamente não tinha nada disso, certo? O pessoal ia pra roça, pegava enxada lá 4 horas. Outro dia eu fui visitar lá onde meus pais nasceram, lá na divisa da Bahia com o Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Os caras, dono de... mexe com café e tal. Aí fomos dormir lá na casa, quando acordamos 7 horas da manhã, fomos tomar café. Tinha uma mesa, né? Era o almoço deles, tinha feijão, arroz. Então os caras já acordam cedo e não... Assim, eu acho que é legal isso aqui, mas assim, eles nem pensam nisso. E como é que funciona lá, que eles não estão nem aí para isso aí? O Clóvis de Barros, né? Ou talvez se eles soubessem, eles conseguiriam fazer um cafezinho mais saboroso, botar em ordem lá os pezinhos. O professor Clóvis de Barros, ele falava nas palestras dele, né? Ele falava que ele foi descobrir coisas que o pai dele falava na mais profunda filosofia
anos depois. Os antigos, sabe, todos aqueles... A gente usa isso, inclusive, no treinamento. Sabe todas aquelas... como é que é? Frase pronta, não? Ditos populares, né? Que eram ditos. Todos eles têm fundamento. Nenhum deles está fora da curva. Sabe aquela história? Para trás, nem para tomar impulso? Tá na PNL isso. Você tem que olhar para frente, não dá para ficar olhando para trás. Né? E outros tantas que a avó da gente falava, né? Outros tantos termos. A geração mais conservadora do passado, elas eram educadas com disciplina, com regras, com fartura, quando possível, ou com responsabilidade quando a fartura não existia. Entendeu? Não era uma coisa tão solta. Então, indiretamente, tinham coisas de PNL lá embutidas que ficaram até hoje. Só que eles não sabiam a técnica que estavam fazendo. O estudo não existia, né? Não existia o estudo, né? A neurolinguística. Mas, por exemplo, eu vim de uma família absurdamente conservadora, né? Meu pai serviu a Segunda Guerra Mundial, né? Ele veio para cá de imigrante e veio para cá com raiva, né? Ele saiu da Itália porque ele escavava bombas que não tinham explodido. E quantas vezes ele não deu uma martelada numa bomba que estava lá a 2 metros de profundidade e a sirene do bombardeio tocando. E não tinha mais ninguém para tirar ele do buraco, sabe? Essas coisas. Sim. Então ele ficou muito revoltado com a Itália, porque entrou na guerra de graça, né? Não precisava ter entrado, Mussolini entrou de graça, e ele veio para o Brasil. Então, traumatizado, cheio de crenças absurdas. Cheio de feridas. Cheio de feridas. Casou com uma mulher 20 anos mais nova, minha mãe. Humilde, do interior de Minas Gerais. Então imagina a família como não era, né? Era uma família que só faltava bater continência, né, de manhã. E aí os filhos nasceram todos sob um regime muito rígido, né? E muita gente hoje acha isso errado, né? Vai falar, não, a criança tem que escolher se quer comer nugget, né, no almoço. A gente comia o que tinha e deixava a comida no prato para ver. Então, era uma educação que já te colocava na cabeça um monte de princípios, que são crenças, né? Não deixam de ser crenças, um monte de princípios que você vai seguir pro resto da vida, até sem saber, né? A gente brinca uma vez meu filho estava comendo uma lasanha, só que era de berinjela, ele odeia, né? Eu gosto, é boa. Eu a adoro. gente adora. E ele foi separando a berinjela. Eu falei, você sabe que Aí fica ruim. A gente só a berinjela. a gente deixa o gostoso pro final, né? Porque você vai ter que comer a berinjela. Aí ele falou, não vou comer não. Então, aqui a gente não joga fora comida, vai ter que comer. Aí ele deu um impulso nele, deu uma garfada em todas as berinjelas ao mesmo tempo, enfiou na boca e comeu. Eles hoje têm esse princípio absurdo de não ter desperdício. Talvez tenha nascido exatamente nesse dia, não sei. Não Né? Pode ser que essa crença tenha se formado nesse dia. Mas você vê em muitas outras situações, não, filho, deixa, não precisa comer. Cara, acabou. Ele já criou a crença de que tá tudo bem jogar comida fora. Né? Então, a gente era ensinado há muitos anos atrás, de uma maneira um pouco mais rígida. A família era muito importante. Né? Hoje está nessa moda de família não é tão importante. Cara, a família é muito importante. É muito importante. Exatamente. É a base de tudo, né? E até um exemplo do seu pai, se você me permite contar um pouco mais dessa história, que com a programação neurolinguística a gente também conseguiu resgatar algo muito valioso, assim, dentro dele, né? No início da nossa relação, o Cláudio, ele era mais... por conta dessa rigidez, da onde ele foi criado, ele era mais cético, chamar, né? Cético com muita coisa. Isso aí não. Aí a gente foi entender. Engenheiro, né? Totalmente de exatas, eu de humanas, eu sou publicitária, então. E eu ficava, né? Não entendia que ele era mais visual, fui entender totalmente depois. E aí a gente também foi exigir, né? Como exigir que ele fosse um pai ali carinhoso, se ele não tinha tido esse carinho do pai, de chegar, de abraçar, por conta da rigidez do pai dele. Então, a gente tem a tendência de repetir comportamentos. Sim. Então, o comportamento do pai dele era assim, ele acabava inconscientemente repetindo o comportamento do pai. Com a PNL, a gente conseguiu quebrar um pouco disso também. E hoje, né, tem abraços, beijos em casa e um carinho. Assim, minha filha, apaixonada por ele, e o Cláudio é meu segundo marido. E ele é o pai dos meus filhos 100%, do Lucas e da Bruna, assim, é o Cláudio. Então, a relação de amor, né, tudo que a gente tem de mais puro dentro da gente, por conta dessas dinâmicas todas que a gente fez, né, de PNL, e nos tornamos practitioners,
ele também conseguiu ser uma pessoa mais carinhosa, mais amável, mais muito E legal. não é, você não aprende isso. Agora, como é que eu Se ia você pegar imaginar? a teoria e falar, tota aqui, lê, esquece. Sim. Não aprende. Prática. É sempre praticando, com vivência, porque não é o teu consciente que entende, é o teu inconsciente. A gente fala, né, que se você não está entendendo nada, então você entendeu perfeitamente, porque quem precisa entender é o teu inconsciente. E é através dessas vivências que a gente pratica. São inúmeras dinâmicas de vários objetivos, que você passa por aquilo e você fala, tá, legal. Mas né? E o teu consciente tá ali, né, boiando, não sabe o que aconteceu, mas o teu inconsciente já captou aquela mensagem, que muitas vezes a mensagem é pro inconsciente, por isso que é neurolinguística, né? Sim. A linguagem do cérebro. Bom, que precisa de treinamento, precisa, porque essas coisas que vocês estão falando, né, eu também vivencio certas dificuldades, né, porque eu já li muito também. Claro. Há uma época atrás, aí eu participei daquelas redes, como é que chamava aquilo lá? Marketing multinível. Sim. Não vou citar os nomes aqui. Não citarei. Deixa o nome pra lá. Linguística não tem nada de pirâmide. Não é a pirâmide, não. Também nem todas são pirâmides, mas enfim. Porque a base para aquele negócio funcionar é você mudar sua forma de ver as coisas, senão você não consegue falar com as outras pessoas. Então, você acaba lendo muito livro nessa área de comportamento e tudo mais, né? Mas é difícil mudar. Como eu falo, eu tenho experiência de que eu mudei bastante, né? Estou bem longe do objetivo que eu gostaria de ser, mas é difícil. Então, as pessoas querem mudar, estão afim de mudar, ou como é que funciona isso aí? Quando alguém vai como pessoa física no treinamento, apesar de ser um treinamento profissional, que a gente visa muito carreira, né? A gente tem também um treinamento que é exclusivo para lado pessoal, mas o foco principal nosso é ajudar a pessoa na carreira dela, na profissão. Quando é uma pessoa física que vai, ela já está com esse objetivo. Então, ela já chega um pouco mais aberta. Quando é empresa, muitas vezes recebe ou dois funcionários que, putz, eu tô aqui porque a empresa mandou. Exatamente. Só que aí a gente faz uma preparação durante todo o dia, desde a recepção. Então já recebe a pessoa de um jeito diferente, que é para quebrar as barreiras que ela tem. Então já recebe a pessoa um pouco diferente, já assume um compromisso logo de cara. Aí tem uma série de coisas da própria PNL que a gente faz que induz a pessoa a querer fazer aquilo como desafio, como meta, como objetivo daquele dia. Por isso que é importante tirar a pessoa da empresa. A gente fala, né, quando vai fazer o treinamento, não pode ser no salão da empresa. Sim. Tem que ser fora, num lugar que tenha árvore, que tenha grama, que tenha um ar, passarinho voando, porque isso tira a pessoa daquele ambiente que ela está inserida. Então ela vem limpa, né? Ela vem para um ambiente que, putz, eu estou em outro lugar aqui, então aqui eu já tenho que pensar diferente por base. E aí você começa a induzir e vai levando. Então o treinamento inteiro, ele começa com uma dinâmica um pouco mais preparatória, para você começar a se soltar, depois ele vai para um outro caminho um pouco mais forte, até que você vence a primeira barreira. A gente fala que é a barreira de urgência, né? Venceu a primeira barreira, acabou. Depois do almoço, a pessoa já está aceitando tudo que está acontecendo. Mas isso é quando é empresa, né? Não, mesmo pessoa física. Não, mas vamos supor assim que tem alguém assistindo aqui o nosso podcast, certo? Agora. Certo. E está lá sentado na poltrona da sala, com a Smart TV ligada no YouTube, com a latinha de cerveja na mão. Dá um tchau para essa pessoa. E aí você está falando essas coisas de mudança e sucesso e mudar a forma de pensar, e ele chega lá e fala, poxa, eu acho que eu preciso mudar, olha eu aqui, né? Eu aqui assistindo TV, barrigão na sala. Né? Tomando cerveja, a janela tá quebrada. Vida passando. A vida passando, tá, é para esse cara. Sim. A gente fala, é para a pessoa que está vivendo no gerúndio. Né? Ela está sempre fazendo, ela está sempre descansando, ela nunca termina nada. Né? Ela está sempre no gerúndio. Então é a pessoa que começa a falar, porra, eu preciso fazer, né? Eu preciso terminar, eu preciso concluir, eu não posso mais continuar nesse gerúndio, né? É como você vai fazer um projeto e você não desenha a casa, aí você começa a casa fazendo, aí você fala, você faz fazendo, a gente brinca, né? Você faz fazendo, aí você fica fazendo o resto da vida, você não acaba nunca. Então é para pessoas que queiram mudar a base. Mudar comportamento é uma coisa que a gente usa até um exemplo, que é uma pirâmidezinha com uma base, né? Se você troca em cima, você muda o seu comportamento. Você sai do lugar, você vai para um outro lugar. Só que qual que é a tendência? Você voltar para onde você estava. Porque o ser humano, o cérebro, ele é preguiçoso, é um absurdo. O cérebro quer sempre fazer o que é mais fácil. Então ele não estabelece novas rotas para aquilo que ele está fazendo. Então, quando você muda o comportamento por intermédio de um conselho, por exemplo, você precisa ser mais calmo. Aí você conscientemente
quero ser mais calmo, quero ser mais calmo. Você fica mais calmo um tempo, você fica mais calmo 2 dias, só que a tendência é ir voltando. No terceiro dia já voltou a ficar nervoso. Você precisa mudar a base. E aí sim, a base é por intermédio de um treinamento que você vai programar o subconsciente para ele te dar calma. Aquela coisa, você agiu por impulso. Você não agiu por impulso. O teu inconsciente te mandou esse comportamento para você executar. E você executou sem raciocinar. Quando você muda o comportamento do teu inconsciente, aí sim, você está alterando de fato essa impulsividade, por exemplo. Isso vale para qualquer outro adjetivo que a gente queira usar, né? Coragem, aí vai embora, né? Porque vai tudo. Coragem. Segurança. Você muda quando você muda a base, que é mudar o seu inconsciente. E complementando até um pouquinho, Cláudio, muito da humanização, sabe? As pessoas, acho que um pouco pós-pandemia, né? Acho que a gente passou um período muito conturbado, o universo, né? O mundo todo aqui com a pandemia, né? Ficou todo mundo muito mais frio, né? A tecnologia, ela tá aqui para nos ajudar. E muitas das vezes, se a gente não souber usar a tecnologia da forma correta, ela nos bloqueia como ser humano, né? Então, hoje em dia tá fácil, eu preciso fazer um texto, eu vou lá no ChatGPT, joga lá e pronto. E aí, agora, pega esse texto. Você entendeu o texto? Vai lá apresentar na frente da escola para os seus amigos se você vai conseguir, né? Sim. É um desafio. Então, a tecnologia existe para ajudar a gente, mas ela também nos atrapalha, porque ela causa um bloqueio. Então, hoje, as pessoas deixaram um pouco dessa humanização. No treinamento, o que acontece? Você vive as 4 principais emoções. Alegria, tristeza, raiva e medo. E aí, na alegria, quando as pessoas elas se sentem felizes de fato, né? Quando tem abraço, quando tem o respeito ali, quando tá todo mundo sorrindo, quando tá todo mundo vibrando na mesma energia, elas resgatam lá de trás do inconsciente o colo da mãe, o cheiro do bolo da avó, né? A gente traz isso da memória lá de trás para ver o quão é importante você viver o seu hoje. O quanto é importante você ter relação com as pessoas. O fato de a gente estar aqui sentado, conversando, olhando o olho no olho, que é a tecnologia, muitas vezes nos facilita, mas muitas vezes coloca essa barreira. Hoje você está numa reunião no Zoom, você fecha a câmera e vai lavar a louça, por exemplo, né? Tá ali ouvindo. E eu tô com a câmera fechada porque eu não posso abrir a câmera agora. Por que você não pode abrir a câmera? Quando eu tô numa reunião no Zoom, eu faço todo mundo abrir a câmera. Ninguém de câmera fechada comigo. Eu quero estar vendo todo mundo, né? Mas aí não é desconfortável para quem não gosta de se mostrar? E aí, cara? Mas é isso. Quando é ao vivo, a pessoa não vai ter que se mostrar? A pessoa, onde vai estar ao vivo? Vai com o saco na cabeça, vai a gente vai estar aqui na sala e a pessoa vai fazer o quê? Vai entrar embaixo da mesa? Mas é isso que a Juliana está falando. Isso gerou esse tipo de comportamento, né? Das pessoas se esconderem um pouco mais, delas ficarem mais isoladas, e isso tá bom. Porque já tem o celular que é a porta pro mundo, né? Então, tá bom viver assim. Não tá. Não tá. Outro dia a gente falou para uma empresa, mas o que eu vou obter resultado? Talvez você obtenha bom dia, obrigado, por gentileza e até logo. Talvez você obtenha só isso, né? Que já é o universo, né? Para muitas empresas, né? Porque a pandemia trouxe isso, só que ela agravou uma situação que já vinha acontecendo, né? Aquela história de chefe e funcionário, isso aí era 1940, né? Que aí já se associou, né, a trabalho análogo, escravo, se associou a tudo isso, ainda se fala disso hoje. Agora, você pega a maioria das empresas principalmente as de sucesso, não existe isso, existe liderança, a pessoa que você se espelha, né, existe colaboradores, pessoas que colaboram. Sim. Então, essa mudança também trouxe um pouco de, eu agora, para onde eu vou? Né? E quando a gente vem falando de humanização, as pessoas até falam, mas isso é importante isso na empresa? Poxa, como não é, né? Se você não tiver pessoas mais humanizadas na empresa, você não vai ter pessoas mais conscientes. Se as pessoas não são mais conscientes, elas estão meio alheias ao que está acontecendo, inclusive ao resultado da própria empresa. Né? A gente fala muito de ESG. Cliente, ESG? Né? De ESG, né? Fala muito de atendimento humanizado, fala muito disso, mas qual é a prática de fazer tudo isso? Não é transformar pessoas em pessoas mais humanas? Como é que você faz isso? É só no discurso? É só na palestra? Né? A gente vira e mexe e vê as ações de algumas empresas ainda na base do online. Pô, já acabou, né? A pandemia não tem mais. Sim. Mas a gente descobriu um universo novo, que é conseguir falar para 300 pessoas da empresa em 1 hora. Né? Tudo bem, ficou fácil, né? Facilitou a comunicação e tal, mas quanto de desenvolvimento humano você está colocando nisso, né? E no próprio online acontece muito, assim, até por conta que a gente vem, né, do corporativo já há muito tempo,
parece que a pessoa está do seu lado. Então, você chama a pessoa no WhatsApp, está lá trabalhando, chama no Zoom, no WhatsApp, no Teams, qualquer ferramenta que você estiver usando. Fulano, tal coisa. Aí você tá no automático, né? Fulano, tal coisa, tal coisa. E aí vem a resposta. Poxa, e o bom dia? Pode falar bom dia no WhatsApp também? Verdade. Você está bem? Como foi a sua noite? E aí, o final de semana com a sua família foi legal? As pessoas não conversam isso. É tão automático que vai ali, ó, preciso de tal coisa. Poxa vida, gente. Cadê o humano ali? Então, de novo, a tecnologia existe aqui para ajudar a gente, né? Para facilitar o caminho. Mas o humano não pode deixar de existir. E ainda vão dando nome para essas coisas, né? Porque não falar bom dia no chat é perder desempenho, né? Não precisa falar bom dia no chat porque a gente tá perdendo desempenho. Melhor ir direto no assunto. Imagina. Mesmo nas conversas, né? Entre as pessoas pelo carinho, WhatsApp. né? Não, isso realmente perdeu mesmo. Perdeu, né? E a gente tá conseguindo resgatar um pouco aqui nos treinamentos que a gente faz. Então, vocês dão treinamento sob demanda, assim? Vocês entram em contato e oferece o portfólio ou as pessoas te procuram? Se alguém quiser te procurar, fala, pô, tô precisando de um negócio desse. A gente tem o nosso chat lá que imediatamente tem as datas dos treinamentos. Ela pode escolher, alguém vai atender, o Jefferson vai atender. São duas formas, né? Pode ser sob demanda ou pode ser com as turmas que a gente já tem com as datas agendadas, né? A gente tem um calendário e aí eu tenho de tempo... Todo mês tem. Dois no mínimo tem, né? Então, você pode entrar numa turma já existente, entre em contato com a gente aqui, WhatsApp, Instagram, posso falar qualquer? Pode, claro. O Instagram, todas as nossas redes sociais evolução_inconsciente, @evolução_inconsciente. Então, é só entrar em contato com a gente ali, tem o nosso calendário. Agora, a empresa, ela pode tanto fazer um treinamento exclusivo, como um treinamento que a gente chama compartilhado ali, tá? Grupo, sem né? exclusividade. Tá. Então, uma empresa que quero treinar só a minha equipe. Tudo bem, a gente pega a data que ela quer, fecha o local, tudo de acordo com a agenda que a empresa deseja e batendo com a nossa agenda aqui, e faz só para o time dessa empresa. Mas também podemos misturar as turmas. Aí porque o objetivo é único, é o desenvolvimento pessoal voltado para o profissional. E quanto dura? O curso Hoje é um day training, então das 9 horas da manhã até as 18. Tá. Bom, aí, ele faz o curso, aprende uma série de técnicas, depois ele vai ter que treinar, vai ter que ler bastante, né? Exatamente. Isso vocês recomendam. A gente recomenda. A gente tem 4 módulos, na verdade, né? Tá. O nosso treinamento, ele é composto por 4 módulos. Então, seriam 4 day trainings até você fechar o ciclo. Hoje a gente está trabalhando, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas hoje a gente está em janeiro de 2024, então até junho de 2024 a gente está trabalhando 2 módulos, daí de julho para frente a gente vai trabalhar os outros 2 módulos, completando 4. Isso porque a gente está montando ainda o nosso centro de treinamento em Vargem Grande Paulista, ele está em construção, e assim que ele for inaugurado, aí, em julho, a gente coloca todos os módulos operando. Muito bom. Sabe que o livro de Provérbios, né? Escrito por Salomão e alguns outros sábios, ele é um livro de neurolinguística, né? Total. Tem a parte lá espiritual e tal, mas um monte de versículos. Por exemplo, tem um lá que eu gosto muito que diz assim, tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Exatamente. Né? Então, isso mesmo. Neurolinguística pura. Né? Outro lá, assim... que você falou, né, que o pessoal, os antigos, né? Os ditos populares. Aí tem um dito assim, né, que o cara é preguiçoso e fala assim, pô, vai trabalhar, vagabundo, né? Esse é um dito popular. Mas na Bíblia levanta, tem, né? Inicia, né? Provérbios está assim, ó, vá ter com a formiga, ó preguiçoso, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa, só com uma linguagem mais bíblica, né? Então, o livro de Provérbios está lotado de... Tá lotado. Mas tá lotado. Desses aí, né? São todos baseados em observação e todos baseados na neurolinguística. Como funciona a cabeça da gente, né? Exatamente. Como funciona. Então, tá cheio de cara aí que faz vários cursos de treinamento e tal, de melhorias, tudo baseado em livros. História de José, por exemplo. O cara pega a história de José e escreve livros, isso eu acho bem bacana. É bem legal mesmo. Educação emocional, certo? Que é outra área que vocês... Ou é a mesma É o resultado, né? Na verdade, inteligência acaba sendo o emocional. resultado, né? Educação, inteligência emocional. Inteligência emocional. Se fala muito na inteligência emocional, mas a inteligência emocional nada mais é do que saber detectar e controlar suas emoções, né? Sim. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa, numa reunião, etc e tal, eu perco a paciência, levanto a voz, etc e tal, você já
você já automaticamente está fora do lugar, entendeu? Você não vai levar, ninguém vai querer te ver como um líder, uma pessoa que não consegue gerenciar suas emoções. Isso também a gente traz um pouco, né? Porque quando você detecta pequenas falhas que você tem de comportamento, você consegue se prevenir para não ter essas ações que te trazem um resultado ruim. Né? E aí é toda aquela cadeia, né? Mudando a crença, você vai mudar comportamento, mudou o comportamento, você muda resultado e assim por diante. Agora, você acha que um jovem que passa o dia inteiro na frente do videogame e como é que eles chamam? Resenhas e tal. Resenhas. Né? Tá preocupado com inteligência emocional? Ou ele vai cair a ficha dele, né? Um termo bem antigo. Né? Cair ficha é antigo, né? É antigo, Mas a gente entendeu. Ninguém consegue entender, né? Tá, o cara vai se tocar também, acho que é meio antigo. Né? Vai se ligar. Vai se ligar. O cara vai se ligar, isso. Vai cair na real. Vai cair na real. Não, isso aí acho que é um pouco... É mais novo? Será? Um pouco antes. Já tá. Se liga, né? Tá ligado. Ele vai ficar ligado nisso lá pra frente, quando ele perceber que ele não arruma emprego, que ele não arruma uma companheira ou um companheiro decente. Não é para esse pessoal que a gente tem que tentar trazer? O quanto antes, né? A nossa maior dificuldade hoje é as pessoas que estão com interesse sobre o assunto, né? Porque a gente fala muito sobre resultados, sobre inteligência emocional, sobre o que isso pode trazer de mudança de comportamento para sua vida, etc e tal. Mas quem está nessa situação, a princípio, não está preocupado, né? Está numa zona de conforto muito confortável, né? E aí a gente brinca, né, que os boletos não começaram a chegar, né? Quando começarem a chegar os boletos, aí vai por necessidade, né? Talvez precisar de uma mudança de vida. E aí talvez você vai percebendo que, putz, meu comportamento aqui não encaixa, aqui não encaixa, aqui não encaixa, pô, onde eu me encaixo? E aí você vai ter que descobrir quem você é. Né? A gente fala muito disso também. O autoconhecimento, ele é uma ferramenta importantíssima para você entender aonde você pode chegar. Né? Você vai jogar contra um outro time de futebol, dou sempre esse exemplo, e você não conhece o outro time. Tudo bem, você não conhece outro time, você pode ser pego de surpresa, etc e tal, mas você tem suas ferramentas para conseguir vencer. Agora, se você não conhece o seu próprio time, aí a tua chance de ganhar é quase zero. Então, quando você não se conhece, você não sabe quais são os seus limites, você não sabe quais são as suas características, você não sabe quais são as suas competências. Todo mundo é capaz de fazer o que quiser. Sim. A questão é o quanto você está disposto a sair da tua cadeira para levantar, aprender algo novo e seguir em frente. De repente, é só a necessidade que vai fazer isso. E aí a gente fala até umas coisas cruéis, né? Quando perde um pai e uma mãe, que aí você fala, cara, a vida tá aqui, tô andando e eu tô no gerúndio. Eu preciso sair daqui. Talvez seja só numa situação muito mais radical. A gente fala sempre em morte, né? Porque a morte é sempre algo muito forte, né? Sim. Mas não necessariamente a morte, né? O cara perdeu um bem precioso, né? O cara tem uma casa, perdeu a casa. Um relacionamento. Por conta de qualquer coisa, um relacionamento. Nossa, eu amo essa mulher, mas nunca fiz nada pra ela me amar de volta, né? E aí eu perco aquele relacionamento e eu falo, cara, eu preciso mudar. Quando você percebe que não é o universo que precisa mudar, é você, e que você tem essa potência de mudar, eu não consigo mudar ninguém que está nessa sala. Eu consigo me mudar. Eu consigo falar para mim, o meu comportamento é que tem que mudar, não é o de vocês. Eu preciso me adaptar a isso. Aí a coisa começa a andar diferente. Porque você começa a adaptar melhor as situações, você começa a ter novas vitórias que você não tinha, você começa a comemorar coisas que você não comemorava. Né? E aí você muda completamente de comportamento em si. Agora, trazer essas pessoas realmente é um desafio para nós. É um desafio. É um desafio. É que nem o pessoal faz um curso para casais, né? Depois o cara tá casado, né? Tem que fazer para os adolescentes. Exato. Casamento é isso aqui. É isso aí. Não funciona, né? Então, quanto antes a gente trabalhar a inteligência emocional no nosso jovem, na nossa criança, como a gente falou no começo, né? A identidade está sendo formada desde ali dos primeiros passos. As memórias já existem desde a época intrauterina, né? Sim. Então, quanto antes a gente trouxer, né, a inteligência emocional aqui, vou falar nas escolas, enfim, na educação como um todo, né? Acredito que a gente vai ter adultos mais centrados, né? Mais determinados. Então, tem muito disso, eu acredito muito. A gente tem um projeto para levar isso para a escola, etc., porque a gente acredita que uma fase excelente para a pessoa começar a ter contato com esse tipo de potencialização, porque isso é uma bomba para potencializar a pessoa, né? É essa fase de formação. Essa fase. É quando ela chega a 14, 15 anos, adolescência, que todo adolescente está perdido, né?
não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Aquelas perguntas aí, todos os parentes perguntando, o que você vai ser? O que você vai transformar em quê? Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Você está me perguntando o que eu vou ser da vida, né? É uma fase que talvez dê bastante direção para as pessoas. Eu vou dar até mais um outro exemplo meu mesmo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Saí do colégio, já entrei na faculdade direto, passei no vestibular. Que alegria. Eu fiz nutrição. Eu sou nutricionista de formação. Já entrevistei 2 Olha nutricionistas. Eu sou nutricionista de formação. Ela tá na fase de que o ovo ainda faz mal, não é isso? Só que há 30 anos atrás me formei, né? 28 anos atrás me formei. Sabe quantas... eu come muito ovo, mas o ovo agora faz bem. Tem vezes que o ovo faz bem, tem vezes que o ovo comia, faz bem. porque eu não tomo leite, né? Eu tenho problema de lactose. Eu sempre comi, no mínimo, meia dúzia de ovos por dia. Olha... Nunca deu problema nenhum, nada. Ele adora dar esse exemplo. E a gente ainda tem galinha em casa e ele come o ovo da nossa própria galinha. E aí é isso. Super natural. Sabe que agora disseram, eu vi uma reportagem hoje de manhã, que essas criações em casa, né? Criação de animal e plantação, emite 6 vezes mais a pegada de carbono dessas coisas em casa. A ciência que está dizendo. A ciência com S deve ser, né? Emite 6 vezes mais pegada de carbono do que... os grandes agricultores aí. Então, assim... Em casa, né? A sua galinha, pode crer que mais dia, menos dia, os caras vão dizer que é proibido. Ai, pelo amor de Deus, não. Deixa ela lá bonitinha lá em casa. São 4, botam ovos todos os dias. E a gente adora. Marrom? Tem uma que é o marrom, outro é o ovo azulado, né? Que a galinha, tem uma galinha que é preta e a galinha preta normalmente bota um ovo um pouco azulado, né? Então ele é um beijinho azulado. E tem uma dangola e uma pequenininha, as duas botam ovinho desse tamanhozinho. A dangola bola... uma garnizezinha. A garnizezinha bota o ovo branco. Desse tamanhozinho. A gente tem ovo 4 cores. É só gema o ovo. Uma gemona. É só gema. Legal. Podemos falar do... do Adolfo? Adolfo? Adolfo Gordo. E aí, como é que é isso aí? Olha só, o que os bastidores não fazem. Vocês treinaram ele? Fui contar que tinha um porquinho, olha lá. Não, saiu na... A gente tá aprendendo comportamento suíno agora, né? Porque basicamente a gente tem que aplicar técnicas com ele. Os suínos são muito inteligentes, muito inteligentes. A gente, na verdade, eu peguei ele, a gente comprou ele, tudo para ser pet. Ele ia ser... A ideia era que ele fosse mascote de um e-commerce que eu tinha voltado para o mercado pet. E aí, enfim, ele foi crescendo. Hoje ele já tem 6 anos. Mini pi. Ele pesa 55 quilos aproximadamente, quase 60. Mas é mini mesmo, porque o porco de abate é 200 quilos para cima, né? Então esse ele é mini mesmo, né? Tá fora da zona de perigo. Tá fora. O pernil dele é pequenininho, ninguém olha pro pernil do meu porquinho, não. Todo mundo fala isso. Quando é que vai ser a ceia? Não, ele não. Mas é que nem cachorro mesmo? Totalmente diferente, João. Totalmente diferente de cachorro. A gente tem 5 cachorros, um porco, 4 galinhas e um monte de peixe. Mas tem história por que esses bichos viraram pet, né? Conta pra ele por que começaram a ter porcos como pet, né? Tudo começou lá nos Estados Unidos, de acordo com a veterinária e alguns estudos que eu andei vendo no Google e tal, começou tudo nos Estados Unidos porque algumas pessoas, elas tinham alergia do pelo do gato, alergia do pelo do cachorro. E o suíno, ele é o animal que ele é mais próximo do tecido humano. Então, ponte de safena faz com tecido suíno e tal. Tem toda essa parte aquelas experiências de criar uma orelha. Esse é no rato? É no rato. Ratinho, né? Não, outro dia não botaram um coração de porco? Usam tecido. Não sobreviveu, tá? Então. E aí o tecido do porco é o que mais se aproxima do humano nessa questão aqui cirúrgica ali, do coração cardíaco e tal. E aí o porco é muito grande, né? E aí, até como você vai fazer uma ponte de safena, um porco de 200 quilos, um ser humano pesa 60, 80, né? Então, o calibre ali não encaixava. E aí, eles tiveram a ideia, lá nos Estados Unidos, de ir diminuindo o porco até ele ficar menor, para que ficasse mais, vou chamar, compatível. Não sei se essa palavra é a correta. Mas ter numa casa, né? Imagina um porco de 200 quilos em casa. E aí, perceberam, então, que o porco, ele era extremamente carinhoso, extremamente inteligente. E o pelo dele não dá nenhum tipo de reação alérgica. Então, quem tinha alergia a gato, quem tinha alergia a cachorro, acabava que optava em ter um porquinho, porque podia ter um bichinho ali de estimação. E aí começou, tudo foi por uma ciência ali, né, para salvar vidas humanas, e acabou ficando como
uma opção pet nos Estados Unidos. Isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E aí chegou, o Brasil tem uns 15 anos mais ou menos que virou moda, vou falar aqui no Brasil, né? Aí as pessoas começaram a ter o porco e como pet de estimação e eu fui uma delas. Então, outro dia eu estava falando com ela é do Conselho Tutelar, né? Então ela é advogada de família, estava explicando que na época da pandemia aumentou muito o número de divórcios, né? E estranho pra caramba isso aí, né? Quer dizer, a hora que você tem a oportunidade de ficar junto, família... A gente deu um passo enorme na pandemia de unir ainda mais a nossa família. Então, agora, você vê isso aí, né? As pessoas parece que não gostam de ficar junto, quer dizer, tá trabalhando cada um separado, né? Só se vê de noite, tá? Às vezes nem se vê, um chega, tá exatamente. Aí fica junto, separa. Tem a questão de pets também, que assim, acho que tem mais pet do que gente hoje. Né? Com certeza deve ter. O que é isso aí? Que fenômeno é esse? Tem a ver com inteligência emocional? As pessoas preferem se relacionar com... Carência. Eu acho que tem a ver sim, porque tem a ver com a preguiça, né? É muito mais fácil você ter um cachorro que não reclama do que ter que se relacionar com a mulher, né? A gente ouve muito falar, é pai de pet. Exatamente. Pai de pet? É meu filho. Não, mas teu filho é um poodle? Pô, a responsabilidade é zero, a responsabilidade é zero. De educação ali humana. O compromisso é zero, né? Você pode falar o que você quiser, o cachorro não vai te entender, tá tudo bem. Né? Então, tipo, tá ligado a esse conformismo de ficar na bolinha, de ficar na zona de conforto, de não progredir. É muito difícil ter filho. Imagina o tempo todo. O tempo todo você ter que se policiar com o que você vai falar, com o que você vai passar, com o exemplo. Pelo menos a gente acredita nisso, né? Quem educa não é a babá, né? Os pais, né? A escola ensina e a família educa, né? Sim. E aí eu acho que hoje cai muito nessa geração que não quer muito compromisso com nada, né? Então ela também não quer desafios no trabalho, ela também não quer desafios em abrir uma empresa, em ser um empreendedor, não quer desafios em ter uma família. E cai muito nessa... Vocês viram também a outra reportagem aqui? O pessoal na China, Japão, esses lugares aí, eles só querem emprego para o básico deles ali. Não estão afim de fazer carreira e tal. Então, assim, qualquer empreguinho tá bom, desde que eu consiga aqui ter meu computadorzinho, fazer meus joguinhos. Complicado isso aí. Complicado. As responsabilidades foram mudando, né? Então, cuidar, ter um pet, dar amor, passear, levar no veterinário, a responsabilidade é grande, mas infinitamente menor do que um filho. E a mesma coisa na empresa, né? Vai empreender? Vai ser dono de empresa? Vem a crença que colocam lá atrás, né? Empreender no Brasil é muito difícil. Sim, de fato, empreender no Brasil é muito difícil, acho que em qualquer lugar, né? Mas tem que ter coragem para ser empreendedor. Aí você tem uma minoria que vai para esse lado, que vai ter uma condição financeira melhor, que vai ter uma condição social melhor. Né? E aí os demais, ao invés de falar, caramba, que legal, tem que ir por esse caminho, né, pra gente conseguir também. Não, aí vai pro lado de, empresário não presta, né? O cara que tá... abusa do funcionário. Ele tá na época do senhor de engenho ainda, né? Vai para um lado que você fala, tá tudo errado. Isso aí é um ponto que a gente percebe, né, em outras civilizações. Podemos chamar civilização. Podemos. Tá, somos civilização. As outras, né? O pessoal não tem muito disso não, né? Você vê, Estados Unidos é um país do empreendedorismo. Exato. Também tem imposto, também tem assalto, também tem todos os problemas. Só que assim, o cara vai e faz. Aqui tem essa síndrome do vira-lata, né? Síndrome do vira-lata, exatamente. Meio que a gente você não pode ter nada, porque senão você vira... isso aí. É complicado. A gente ouve muito, né, as histórias de superação. Tem que ser sempre alguém que saiu de uma situação muito ruim para ir para uma situação razoável. Aí esse cara vira exemplo. Por que não pega um cara que foi o tempo todo lutando para crescer, lutando para empreender, lutando para dar emprego, lutando para... Né? Eu conheço gente que perdeu a vida de trabalhar 20 horas por dia e para ter um pequeno negócio que alimenta não sei quantas bocas diretamente, mas não sei quantas mil indiretamente, porque quando você move a economia, vai embora, né? Quanta gente não se beneficia, né? O próprio giro da economia já beneficia um monte de gente. Exatamente. Então, e essa pessoa é mal vista porque
sei lá, ó, que sorte teve. Sorte dá um trabalho. Sorte. Dá trabalho ter sorte. Dá um trabalho ter sorte na vida. Trabalha por dia. Então a missão de vocês é mostrar para os outros que sorte dá trabalho, certo? Né? Faz parte também. É a frase que a gente usa também. Sorte é comportamental também. Sorte, olha... Olha... Você mudar o teu comportamento e você vai perceber que isso consome muitas horas, dá um trabalho. Mas aí a sorte vem. Vem. A sorte te acompanha. Então, eu estava ouvindo vocês conversarem ali que vocês... Então, a missão, né, que eu estava falando sobre a missão que vocês têm, que é realmente transformar... Aqui a gente fala que a gente transforma o mundo um aluno por vez, né? Esse é o nosso mote aqui, né? A gente vai transformar o mundo um aluno por vez. E vocês querem transformar a cidade, né? Sim. Trazer uma nova visão das coisas. Sim. Através de sair dessa... Tirar de si o complexo de vira-lata. Todo mundo tem. Né? Eu não tenho, não. Todo mundo não. Eu não faço parte de todo mundo. Nós não somos todo mundo. A gente fala, muitas vezes a gente confunde, né? As pessoas falam, putz, esses dois aí são meio arrogantes. Não é uma questão de arrogância, cara. É que a gente não acredita que todo mundo nasce com potencial diminuído, que não existe potencial nas pessoas. A gente não acredita nisso. E se a gente conseguir, por exemplo, trazer isso aqui para uma cidade, que nem a nossa, que não é uma cidade gigantesca, e transformar ela num polo de pessoas com comportamento melhor, com educação melhor, etc., que eu acho que é o objetivo de muita gente que está aqui. A educação é a base de tudo, né, João? A gente traz um potencial para uma cidade. Quando eu vim morar aqui, Raposo era faixa única, né? Era uma faixa de vai e vem. A minha estrada, a estrada de Calcaia aqui onde eu tenho a casa, era quase terra batida, era um asfaltinho bem ruim, né? Não tinha nada lá, chegava de noite e ficava escuro, ali era um breu, dava até medo passar por lá. E olha como já evoluiu fisicamente, né? Estrada duplicada, Raposo duplicada, estão duplicando aqui a estrada de Biúna. Então, tá evoluindo muito a região, né? E se a gente consegue trazer isso também para as pessoas, nossa, onde é que a gente pode parar? Então, tem a cidade com maior índice de pessoas impactadas emocionalmente, positivamente. Quanto de impacto positivo a gente vai ter aqui na cidade se a gente conseguir, né, ir trabalhando em conjunto com as empresas, com as escolas e mostrando o caminho para as pessoas, para que elas consigam atingir seus objetivos, serem pessoas bem-sucedidas. Então, acho que esse é um sonho. Pessoas gerando emprego, pessoas trabalhando, porque não é todo mundo que tem essa vontade. Feliz, eu não quero ter uma empresa, eu quero trabalhar para alguém. Tá tudo bem também, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Claro. Né? Mas eu quero fazer uma carreira, quero ser feliz no que eu faço. Então, imagine quanto de benefício para toda a comunidade a gente não teria. Sabe que vocês que são os convidados, né? Eu sou quem está aqui só. Mas se eu puder deixar para vocês, olha só. Pode falar. Já é honra. Agora fala. Já é honra. Não, é assim, se eu puder deixar para vocês um conselho, né? A maior parte da solução dos problemas das pessoas está na palavra de Deus. Tá lá. É que as pessoas não sabem acessar a palavra de Deus, né? Tem muita história em cima e o pessoal usa para outros fins. Usa para outros fins. Mas exatamente. Se você já começar, né, por um versículo que ficou bem famoso, né, mas não tem nada a ver com quem falou, é João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Já começa por aí. E a verdade está lá dentro da palavra de Deus. Livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, não sei se vocês já leram. Pega a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, né? Nova, porque a Bíblia antiga é mais rebuscada, é meio complicado mesmo. Mas se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, você lê o livro de Eclesiastes, você vai tirar de lá, vocês, né? Tantos insights para a vida que ali você escreve um outro livro em cima de um versículo. Então, mas a gente acredita se eu puder dar essa... Claro, lá. Não, o que tem a gente não é à toa que esse livro é o mais famoso do mundo. Sim, né? O mais lido. O mais lido. É o mais lido do mundo, né? Porque tem verdades absolutas lá, né? A gente sempre fala nisso, né? Não existe verdades absolutas. Não, mas tem algumas que tem. Tem algumas que tem. Sim, a verdade, a palavra de Deus é absoluta. Né? O pessoal que quer relativizar. E o mundo está nesse caminho aí, dessa confusão, porque esquece os princípios básicos. Esquece os princípios básicos. É o básico, né? O respeito, né? Eu acho interessante que lá tem aquele versículo tradicional que fala, faça para os outros aquilo que
você quer que eles façam para você. Mas olha o interessante, faça para os outros. Faça. Os outros falam o quê? Não faça para os outros aquilo que você não gostaria. Na verdade, você vê como a Bíblia tem uma visão completamente 180 graus de tudo. Faça primeiro para os outros aquilo que você gostaria. Que, inclusive, a gente fala que é a lei do dar e receber. Isso aí. Tem um dos treinamentos que a gente faz que fala o prazer em servir, né? Porque as pessoas só têm o prazer em ser servido, né? Exatamente. Prazer em servir. Cara, tem muita coisa legal. O cérebro não entende o não, né? Aí você vê, não faça. Agora, faça. Olha como é diferente, né? Não, o pessoal fala assim, não vai esquecer de tal coisa. Já era. Esqueceu. Não, o pessoal aqui já meio essa coisa. Não, lembre-se de tal coisa. Exatamente. Mas são coisas pequenas que realmente, neurologicamente falando, você vai se acostumando com isso. Porque é o objetivo, né? O cérebro sempre alcança o objetivo, né? Então, tipo, quando você fala, eu não sei se eu vou conseguir fazer, ou, putz, eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer, eu vou subir e não vou lembrar do texto. Cara, acabou. Você vai chegar, você vai subir, você não vai lembrar do texto, e pro teu cérebro foi sucesso. Porque foi isso que você pediu. Foi isso que você pediu pra ele, né? Não lembrar do texto. Agora, não, vou subir e vou arrasar. Acabou. O teu objetivo é arrasar. Né? Tem por isso não esqueça, o não some vira só esqueça, né? A gente sempre dá essa dica de trocar as palavras pro positivo. Que vira meta, né? O cérebro vira meta, ele te ajuda a levar lá, independente da tua vontade. Bota também um cursinho de oratória, viu? Vamos. Cursinho de oratória eu acho que é legal. Nesse treinamento que você vai estar com a gente no dia 17, tem uma pedacinho de oratória. Legal. Você vai gostar. Não, eu gosto de falar. Agora, João, você falou um negócio na tua abertura. Isso a gente também implanta muito. Amor, cara. Amor. As pessoas esqueceram do amor. Esqueceram da compaixão. Esqueceram. Hoje é tudo muito... eu te dou se você me der. Né? É tudo muito contrapartida. Agora, cara, amor é um negócio de graça que você pode dar para quem você quiser. À vontade, porque não vai gastar. Né? Aliás, quanto mais você dá, mais você tem para dar. É impressionante, né? E que vai. Quando você falou no começo que uma das coisas que a escola planta é o amor, cara, é espetacular. Espetacular. Eu acho que, como objetivo de vida, se todo mundo pensasse um pouco mais piegas, vamos até falar assim, o mundo já estava melhor. Já ia estar melhor, sozinho. Sim. Exatamente. O amor, que o pessoal confunde muito, né? Tem aqueles vários tipos de amor, o eros, o filéu, etc. O amor é isso aí, você dá... O cara vai falar, mas você é louco, como assim você dá aqui de graça as coisas? Pois Ninguém paga mensalidade aqui? Paga. Mas é exatamente cuidar... Sim, é um serviço aqui. Dá aula, paga claro, mas além disso, tem o fato que ali na sala de aula ou no corpo de funcionário são pessoas. É a dedicação, é fazer mais do que, independente se tem retorno ou não. Isso as crianças gostam muito disso, entendeu? Porque eles se sentem num ambiente que eles são amados, respeitados. E é isso mesmo. Exato. Não é pieguice, não. Aqui é assim mesmo. E, de novo, tá na Bíblia, né? Sim. O tempo todo, inclusive, né? Exatamente. E Cláudio a Bíblia tocava diz, na né? igreja, né, Cláudio? O Cláudio tocou na igreja. Tocava violão na igreja, adorava. Tinha uma freirinha, cantava. Quando ele era menino. Faz tempo. Agora ele não toca mais. Tocava violão. Eu tinha uma freirinha que, além de tocar muito bem, ela cantava muito bem. Era uma freirinha baixinha, eu adorava. Eu não lembro o nome dela. E ela que incentivava a molecada a ir pra lá, né? Porque a minha igreja era aquela igreja convencional, tal, que só tinha aquelas coroas portuguesas, né? Nossa, quando começava as cantorias das portuguesas era difícil. E aí ela incentivava a molecada a ir pra lá. E eu lembro de uma vez que tinha tipo uns 8 moleques, tudo com violão, tocando. E ficou lindo. Eu adorava aquela época. Mas hoje deu uma bagunçada geral, deu uma bagunçada geral, infelizmente, né? Não precisa ser tanto como era, né? Mas o pessoal meio que bagunçou. Precisa de botar a tropa no eixo. Tiraram a parte da disciplina, né? Parece que não tem mais, parece que ninguém tem mais obrigação de seguir regras. Né? A gente percebe uma dificuldade enorme em seguir regras. Né? Sim. Cara, as regras existem. Né? Não quer regra, sei lá, funde o seu próprio país e cria as suas, né? Até um gancho com o treinamento também, porque quando começa o treinamento a gente fala que tem as regras. Você tem que cumprir as regras. Aí quando termina o treinamento, fala, você cumpriu as regras? É mesmo. Olha, pode cumprir as regras, né? Você não sofre cumprindo as regras. Você sofreu? Olha como é mais simples cumprir regra e fica todo mundo compartilhando do mesmo objetivo e alcança mais facilidade, né? Compartilhando e chegando todo no mesmo lugar. É mesmo, tinha regra. Eu falei, então,
A gente foi uma vez num encontro de casais, né? E uma das regras era que tinha que sempre que estivesse andando com a esposa, né? O marido tinha que estar de mão dada e o marido sempre carregando a bolsa da esposa. Olha que legal. Da hora. E fizemos, não, Pois é. não aconteceu nada. Alguém sofreu com Não, isso? aí foi até legal. E ele abre a porta do carro pra mim até hoje. Eu não abro. Às vezes ela corre, aí não dá tempo. Aí, às vezes... Às vezes ela corre e não dá Ele tempo. abre a porta do Não, carro. antigamente, né? Porque você vê a tecnologia, como é que estraga. Porque você destrava. aperta o botão, destrava, né? Aí a mulher vai Abre aí. Antes você tem que ir lá, Se vira. destravar. É isso aí mesmo. Muito Beleza. bom. Bom, a gente tem que encerrar. Tem mais papo para conversar, né? Mas eu agradeço a presença de vocês dois. Vou participar do curso. Com certeza. Né? E tá aberto o canal aí para vocês voltarem, né? Falar mais sobre o assunto aí mais detalhado, né? E eu dou um apoio. É Obrigada. isso mesmo. Eu gosto dessas inovações, sabe? Tem mesmo que mudar, né? Senão, É. continuar fazendo a mesma coisa, nós vamos chegar no mesmo Mesmo lugar. Mesmo resultado. É isso aí. É isso aí. Então tá bom, muito obrigado pela presença. A gente que agradece, Sim. João. Obrigado, A oportunidade, a abertura de espaço Perfeito. e esse carinho Tá bom. com que você recebeu a gente. Sim, sempre. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, você que nos assiste, muito obrigado pela participação. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E, novamente, se você quiser participar também aqui do podcast, falar o que você tem, as suas ideias, é só falar aí com a Zione ou deixar um comentário aí, tá bom? Até o próximo episódio.